A nossa leitura bíblica de hoje, nós vamos comentar, está no livro de Neemias, capítulo 7 e capítulo 8. Capítulo 7 diz: Sucedeu, pois, que depois que o muro for edificado, que levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. E eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Anania, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos deles. E disse-lhe: Não abram as portas de Jerusalém, até que o sol se aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, cada um dia da sua casa. Então nós vemos, meus amados irmãos, que depois de concluído, o muro, colocado as portas, Neemias colocou agora porteiros, Ele fez agora a escala de cantores, a escala de porteiros, de levita, mas principalmente dos porteiros. E ali ele disse que eles, cada um, ficasse na sua guarda, que as portas se fechassem durante a noite e só abrissem ao nascer do dia. Isso por causa dos adversários, aqueles que queriam impedir o muro ser construído, aqueles que disseram que se o muro fosse construído, uma raposa derrubava, aqueles que formaram conselho para impedir a construção do muro, agora estavam derrotados, mas não podiam, o povo de Israel não podia negligenciar. Por isso foi colocado porteiro cada um. E também durante a noite as portas de Jerusalém não se abriam, era colocado guarda. Assim deve ser as nossas vidas espirituais, Deve ser vigiada de dia e de noite, porque o inimigo está sempre procurando uma brecha, um descuido, para que destrua a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Mas nós vemos aqui, meus amados, que ele diz que colocou Anani, seu irmão, e Ananias, como chefe das fortalezas, como maioral das fortalezas, porque ele era homem temente a Deus e mais fiel do que muitos. Eu digo, nos dias atuais também, não precisa ser somente fiel para escolher para a obra de Deus, para escolher para exercer cargo de confiança na casa do Senhor. Primeiramente tem que ser crente convertido, e depois tem que ser homens e mulheres fiéis, se possível mais fiel do que os outros, mais capacitado do que os outros. Vivemos num mundo onde Deus também escolhe, irmão, aqueles que mais buscam a Deus. A Bíblia diz: aqueles que andam no caminho reto, eles me servirão. Mas achei muito importante aqui essa parte B que diz: porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Nós precisamos ser um desses, que a cada dia é mais fiel, é temente a Deus e mais fiel, mais do que muitos. Porque são esses que são fiéis a Deus que vão fazer a diferença no meio dos desobedientes, no meio dos muitos desobedientes. Aqui no capítulo 8, meus amados irmãos, nós vamos ver que aí ele lê a Bíblia, a palavra do Senhor, se reúne, aqui todo o povo de Israel, trouxeram o livro de Moisés. Esdras estava sobre um púlpito, de madeira, que fora feito para aquela ocasião, conforme mostra o 8:4, e todos reuniram todo o povo, começaram a ler a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele, abrindo a Bíblia, o povo estava de pé, e todo o povo louvou ao Senhor, no versículo 6. Levantando as mãos, se inclinaram, adoraram a Deus. Esse é o verdadeiro culto, a verdadeira maneira de servir a Deus. E a Bíblia diz que eles leram a lei de Deus, fazendo com que se entendesse, explicando ao povo. É isso que os ensinadores devem fazer: ler a Bíblia, ensinando ao povo. É verdade que naquele tempo o povo falava, o povo tinha vindo de lá de Babilônia, não entendia o hebraico, uma grande parte que tinha nascido lá, E assim ele explicava o significado, Ele estava acima do povo. E quando o povo ouviu esta palavra de Deus, olha que o povo passou muito tempo, desde a manhã, irmão, o dia todo lendo aquela palavra. O povo estava exausto, o povo estava com fome.
Aqui o versículo 9 diz que Neemias, que era o Tirsata, o que quer dizer a palavra Tirsata? A palavra Tirsata quer dizer o governador, não é? E o sacerdote Esdras e o levita, né? E disseram ao povo: este é o dia consagrado ao Senhor, pelo que não vos lamentei nem choreis, porque o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Que coisa linda é o povo chorar mediante a leitura da palavra de Deus, chorar mediante a vivência da palavra de Deus. Esse é o dia consagrado ao Senhor, porquanto não chorei. E diz: portanto, ide, comer as gorduras e beber a doçura, e enviar porções aos que não têm nada para ser preparado, porque este é um dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os sacerdotes fizeram calar o povo, porque disseram: não entristeçais. E eles foram, enviaram porções para os que não tinham, comeram, beberam, porque, segundo aqui o versículo 12, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Meus amados irmãos, muitos de nós perecem por não conhecer a palavra de Deus, por não querer entender a palavra de Deus. Mas é necessário que Deus levante homens e mulheres que façam-os entender, que façam-os sentir a vontade de comer esta palavra, de viver esta palavra, de aprender esta palavra, de pregar esta palavra, de ensinar esta palavra. Lá em Êxodo, diz que ele já tinha colocado no seu coração, primeiramente, a conhecer a lei de Moisés. Depois ele tinha botado no seu coração de viver também a lei de Moisés. E depois ele colocou no seu coração de ensinar a lei de Moisés. Nós precisamos primeiro encher o nosso ventre, o nosso coração e a nossa mente da palavra de Deus, para somente depois ensinar ao povo. Então, meus amados irmãos, comamos, nos alegramos na presença do Senhor, enchamos o nosso ventre espiritual da palavra de Deus, nos enchamos da força do Senhor, da alegria do Senhor, porque somente os que são alegres, somente os que sentem prazer na palavra do Senhor, esses têm força suficiente para vencer os vendavais e os temporais da vida. A alegria do Senhor é a vossa força. Que Deus abençoe os irmãos.